Seção 91. 26 de junho de 1982. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Você poderia primeiro me dar a condição do instrumento? Ra, ele está como anteriormente declarado. Questionador. Eu listei as diferentes mentes e gostaria de saber se elas se aplicam neste aspecto em particular. Primeiro, nós temos a mente cósmica que é, eu pensaria, a mesma para todos os sublogoi como nosso Sol. Isto está correto? Ra, eu sou o Ra. Isto está correto. Questionador. O sublogos, tal como nosso Sol, então, ao criar sua própria evolução de experiência em particular, refina a mente cósmica ou, digamos, a articula através de sua própria tendência ou tendências adicionais. Esta é uma observação correta? Ra, é uma observação correta com a única exceção que diz respeito ao uso do termo adição, que sugere o conceito daquilo que é mais que a mente do todo. Em vez disso, a mente arquetípica é um refinamento da mente do todo em um padrão peculiar à escolha do sublogos. Questionador. Então o próximo refinamento que ocorre, quando a mente cósmica é refinada, é o que nós chamamos de mente arquetípica. Isto está correto? Ra, sim. Questionador. Isto então cria, eu presumiria, a mente planetária ou racial. Isto está correto? Ra, não. Questionador. Qual é a origem da mente planetária ou racial? Ra, esta mente planetária ou racial é, para este logos, um repositório de tendências relembradas pelos complexos mente-corpo e espírito que desfrutaram a experiência desta influência planetária. Questionador. Agora, algumas entidades sobre este planeta evoluíram através da segunda densidade para a terceira e algumas foram transferidas de outros planetas para reciclar, em terceira densidade, aqui. Aquelas que foram transferidas aqui, para reciclar em terceira densidade, adicionam a mente planetária ou racial. Ra, não apenas cada raça adiciona a mente planetária, como também cada raça possui uma mente racial. Assim, nós fizemos esta distinção ao discutir esta porção da mente. Esta porção da mente é formada nas séries de experiências, aparentemente não simultâneas, que são escolhidas, em liberdade de vontade, pelos complexos mente-corpo e espírito da influência planetária. Portanto, apesar dessa mente acástica, planetária ou racial ser de fato uma raiz da mente, ela pode ser vista em tênue diferenciação das raízes mais profundas da mente, que não são uma função da memória variante, se você desejar. Nós devemos solicitar sua paciência neste momento. Este canal se tornou de certa forma confuso devido ao movimento do agasalho que toca este instrumento. Nós solicitamos que as sentenças de abertura sejam repetidas e a respiração expelida. Os microfones posicionados no agasalho sobre o instrumento foram ligeiramente puxados quando um tapete estava sendo colocado sobre um gravador de fitas barulhento. O círculo do Uno foi percorrido, a respiração foi expelida 60 centímetros acima da cabeça do instrumento, a partir de sua direita para a sua esquerda, e o círculo do Uno foi percorrido novamente, como solicitado. Eu sou o Ra. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Nós fomos bem-sucedidos ao restabelecer contato claro? Ra, houve um passo em falso que então precisou ser repetido. Isto foi feito. A comunicação está novamente clara. Nós apreciamos os aspectos cômicos das repetições necessárias. Questionador. O que ocorreu quando os fios do microfone foram ligeiramente movidos? Ra, a ligação entre o complexo mente-corpo e espírito do instrumento e seu veículo físico, químico, de raio amarelo, foi abalada. Isto causou certo mau ajuste dos órgãos que vocês chamam de pulmões, e se o reparo não fosse feito, teria resultado em uma condição distorcida do complexo físico desta porção do veículo físico do instrumento. Questionador. Que tipo de distorção? Ra, o grau da distorção dependeria da quantidade de negligência. A penalidade máxima, digamos, pela perturbação do veículo físico é a morte, neste caso, pelo que você chamaria de insuficiência cardíaca congestiva. Como o grupo de apoio foi ligeiro, deve haver pouca ou nenhuma distorção experienciada pelo instrumento. Questionador. Por que tal efeito tão pequeno como o ligeiro movimento do fio do microfone resulta nesta situação? Não mecanicamente ou quimicamente, mas filosoficamente, se você puder responder esta questão?
Nós podemos apenas responder mecanicamente, já que não há filosofia para os reflexos da função veicular física. Existe o que você poderia chamar de reflexo do cordão prateado, ou seja, quando o complexo mente-corpo e espírito habita sem os arredores da cápsula física e a cápsula física é perturbada, a cápsula física irá refletivamente chamar de volta o animador ausente. Ou seja, o complexo mente-corpo e espírito que está conectado com o que pode ser metafisicamente visto como o que alguns de seus filósofos chamaram de cordão prateado. Se isto é feito repentinamente, o complexo mente-corpo e espírito tentará a entrada na rede de energia do veículo físico sem devido cuidado e o efeito é como se alguém esticasse um de seus elásticos e deixasse ele se encolher rapidamente. O estalo resultante atingiria violentamente a porção ancorada do elástico. O processo, através do qual vocês, como um grupo, passam ao chamar por este instrumento, poderia ser ligado com pegar esse elástico e gentilmente diminuir seu grau de tensão até que ele fique sem alongamento perceptível. Questionador: para voltar ao que nós estávamos conversando, seriam então as diferentes raças que habitam este planeta, seriam possivelmente de diferentes planetas em nossa vizinhança local ou de planetas de Logoi próximos que evoluíram através de suas experiências de segunda densidade, para criar o grande número de diferentes raças que nós experienciamos neste planeta. Isto está correto? Existem corretudes em sua suposição. Entretanto, nem todas as raças e sub-raças são de várias origens planetárias. Nós sugerimos que, ao olhar para origens planetárias, se observe não a pigmentação do integumento, mas as tendências com relação às interações com outros selfs e definições com relação à natureza do self. Questionador: quantos planetas diferentes forneceram os indivíduos que agora habitam este planeta em terceira densidade? Isto é percebido por nós como informação desimportante, mas inofensiva. Existem 3 influências planetárias majoritárias sobre sua esfera planetária, além daqueles derivados da sua própria segunda densidade, e 13 grupos planetários menores em adição aos acima citados. Questionador: obrigado. Mais uma questão antes de iniciarmos as questões específicas, com relação aos arquétipos. Todos os logo e evoluindo depois do véu, têm 22 arquétipos? Não. Questionador: é comum que os logo e tenham 22 arquétipos ou isto é relativamente único com relação a nosso logos? O sistema de setes é o sistema mais articulado já descoberto por qualquer experimento, por qualquer logos em nosso octavo. Questionador: qual é o maior número de arquétipos, segundo o conhecimento de usado por um logos? Os setes mais a escolha é o maior número que for usado, segundo nosso conhecimento, pelos logoi. É o resultado de muitos experimentos anteriores em articulação do Uno Criador. Questionador: eu suponho, então, que 22 é o maior número de arquétipos. Eu perguntarei também qual é o menor número atualmente em uso por qualquer logos, segundo o conhecimento de os menores são os 2 sistemas de 5 que estão completando os ciclos ou densidades de experiência. Você deve entender a ideia de que os arquétipos não foram desenvolvidos todos de uma vez, mas passo a passo, e não em ordem, como você conhece a ordem neste espaço-tempo, mas em várias ordens. Portanto, os 2 sistemas de 5 estavam usando 2 formas diferentes de se ver a natureza arquetípica de toda experiência. Cada um, é claro, usou a matriz, o potenciador e o significador, pois esta é a colheita com a qual nossa criação começou. Uma forma, ou sistema, de experimentação adicionou a estes a catálise e a experiência. Outro sistema, se você desejar, adicionou catálise e transformação. Em um caso, os métodos através dos quais a experiência era processada foram ainda mais auxiliados, mas os frutos da experiência menos auxiliados. No segundo caso, o oposto pode ser visto como sendo o caso. Questionador: obrigado. Nós temos algumas observações sobre os arquétipos, que são, primeiro, a matriz da mente é interpretada no tarot egípcio como um homem e isto nós vemos como a energia criativa inteligentemente direcionada. Comentaria sobre isso? Esta é uma percepção extremamente bem pensada vendo que ela mostra o homem não especificamente como um homem biológico, mas como o princípio masculino. Você notará que existem tendências sexuais bem definidas nas imagens. A intenção é que elas funcionem tanto como informação com relação a qual entidade, ou energia biológica, atrairá qual arquétipo,
quanto como uma visão mais geral, que vê polaridade como uma chave para a mente arquetípica da terceira densidade. Questionador. Em segundo lugar, nós temos a varinha, que foi vista como o poder da vontade. Ra comentaria? O conceito da vontade está de fato brotando a partir de cada faceta da imagem da matriz da mente. A varinha como a vontade, entretanto, é, digamos, um derivado astrológico da mão estendida, formando o, digamos, gesto mágico. A excelente porção da imagem, que pode ser vista distintamente como separada do conceito da varinha, é aquela esfera que indica a natureza espiritual do objeto da vontade daquele desejando realizar atos mágicos dentro da manifestação de sua densidade. Questionador. A mão abaixada foi vista como a busca a partir do interior, e não dominância externamente ativa sobre o mundo material. Ra comentaria? Olhe novamente, ó estudante. A mão alcança o interior? Negativo. Sem potenciação, a mente consciente não tem introspecção. Aquela mão, ó estudante, está estendida na direção daquilo que, fora de sua influência não potenciada, está trancado para ela. Questionador. A gaiola quadrada pode representar a ilusão material, uma forma não mágica. Ra comentaria? O quadrado, onde quer que seja visto, é o símbolo da ilusão da terceira densidade e pode ser visto tanto como não mágico ou, na configuração apropriada, como tendo sido manifestado no interior, ou seja, a vida dada ao mundo material. Questionador. A área escura, em torno do quadrado, seria então a escuridão da mente subconsciente. Ra comentaria? Não há coisa além a ser dita ao perceptivo estudante. Questionador. A porção quadriculada representaria a polaridade? Isto também é satisfatório. Questionador. O pássaro é um mensageiro que a mão está se estendendo para libertar. Pode comentar sobre isso? As imagens, ou visões, aladas, neste sistema, devem ser notadas não tanto por seus tipos distintos, mas com relação à posição das asas. Todos os pássaros devem de fato sugerir voo, e mensagens, e movimento, e em alguns casos, proteção. A asa fechada, nesta imagem, deve sugerir que, bem como a figura da matriz, o mago, não pode agir sem alcançar seu espírito alado, também não pode o espírito voar, a não ser que seja libertado em manifestação consciente e tornado frutífero através disso. Questionador. A estrela poderia representar a força potenciadora da mente subconsciente. Isto está correto? Esta parte em particular da imagem é melhor vista em termos astrológicos. Nós comentaríamos, neste espaço-tempo, que Ra não incluiu as porções astrológicas destas imagens no sistema de imagens desenvolvido para evocar os leitmotivos arquetípicos. Questionador. Existem quaisquer outras adições à carta número 1, além da estrela, que sejam de outros aspectos arquetípicos além dos básicos? Existem detalhes de cada imagem vistos através do olho cultural do tempo da inscrição. Isto deve ser esperado. Portanto, quando vendo as, digamos, vestimentas egípcias e sistemas de mitologia usados nas imagens, é muito melhor penetrar o coração do significado das vestimentas ou a significado das criaturas, em vez de prender-se a uma cultura que não é a sua própria. Em cada entidade, a imagem ressoará ligeiramente diferentemente. Portanto, existe o desejo da parte de Ra de permitir que a antevisão criativa de cada arquétipo use diretrizes gerais, em vez de definições específicas e limitadoras. Questionador. O cálice pode representar a mistura das paixões positivas e negativas. Ra comentaria, por favor? As porções auriculares do veículo físico deste instrumento não perceberam uma porção significante de sua questão. Por favor, requestione. Questionador. Existe aparentemente um cálice, que nós temos como contendo uma mistura de influências positivas e negativas. Entretanto, eu pessoalmente duvido disto. Ra comentaria, por favor? Não duvide da polaridade, ó estudante, mas libere o cálice de sua restrição. Ele é, de fato, uma distorção da imagem original. Questionador. Qual era a imagem original? A imagem original tinha o quadriculado como uma sugestão de polaridade. Questionador. Então isto era uma representação da polaridade na espera de ser provada pela matriz da mente? Isto é requintadamente perceptivo.
Questionador. Eu tenho, listada aqui, a espada como luta. Eu não estou certo de que eu poderia chamar qualquer coisa neste diagrama de espada. Ra comentaria sobre isso? Ra, não duvide da luta, ó estudante, mas libere a espada de sua restrição. Observe a luta de um pássaro preso para voar. Questionador. Eu tenho listado a moeda como trabalho realizado. Eu também estou em dúvida sobre a existência da moeda neste diagrama. Ra comentaria? Ra, novamente, não duvide daquilo que a moeda deve representar, pois o mago não se esforça para se realizar através do mundo manifestado? Contudo, libere a moeda de sua restrição. Questionador. E finalmente, o mago representa a mente consciente. Isto está correto? Ra, nós solicitamos que o estudante considere o conceito da mente consciente não alimentada, a mente sem qualquer recurso além da consciência. Não confunda a mente consciente não alimentada com aquela massa de complexidades, que vocês, como estudantes, experienciam, como vocês foram já tantas e tantas vezes mergulhados nos processos de potenciação, catálise, experiência e transformação. Questionador. Estes são todos os componentes, então, do primeiro arquétipo. Ra, estes são todos que você, o estudante, vê. Dessa maneira, o complemento está completo para você. Cada estudante pode ver alguma outra nuance. Nós, como nós dissemos, não oferecemos estas imagens com limites, mas apenas como diretrizes intencionadas a auxiliar o adepto e estabelecer a arquitetura da porção profunda, ou arquetípica, da mente profunda. Questionador. Como um conhecimento das facetas da mente arquetípica é usado pelo indivíduo para acelerar sua evolução? Ra, nós ofereceremos um exemplo baseado neste primeiro arquétipo, o complexo de conceito, explorado. A mente consciente do adepto pode estar cheia, a ponto de explodir, das ideias mais abstrusas e incontroláveis, de forma que mais ideação se torna impossível, e trabalho no raio azul, ou índigo, é bloqueado por ativação em exagero. É então que o adepto chamaria pela nova mente, intocada e virgem, e habitaria dentro do arquétipo da nova e imaculada mente sem tendência, sem polaridade, cheia da magia do Logos. Questionador. Então você está dizendo que, se eu estou correto ao entender o que você acabou de dizer, que a mente consciente pode estar cheia com um número de conceitos quase infinito, mas existe um conjunto de conceitos básicos, que são o que eu chamaria de importantes, simplesmente porque eles são as fundações para a evolução da consciência, e irão, se cuidadosamente aplicados, acelerar a evolução da consciência, enquanto a vasta lista de conceitos, ideias, experiências, que nós encontramos em nossas vidas diárias, podem ter pouco ou nada a ver com a evolução da consciência, exceto de uma forma muito indireta. Em outras palavras, o que nós estamos tentando fazer aqui é encontrar os grandes motivadores da evolução e utilizá-los para nos mover através de nossa trilha evolucionária. Isto está correto? Ra, não inteiramente. Os arquétipos não são a fundação para a evolução espiritual, mas, em vez disso, são a ferramenta para entendimento, de uma forma não distorcida, da natureza desta evolução. Questionador. Então, para um indivíduo que deseja conscientemente aumentar sua própria evolução, uma habilidade para reconhecer e utilizar os arquétipos seria benéfica ao esclarecer aquilo que ele deseja buscar e aquilo que ele encontrou, e aquilo que seria considerado então, como uma ferramenta de busca não tão eficiente. Esta seria uma boa declaração? Ra, esta é uma declaração razoavelmente adequada. O termo eficiente poderia também frutiferamente ser substituído pelo termo não distorcido. A mente arquetípica, quando penetrada lucidamente, é uma planta da estrutura construída de todos os dispêndios de energia e toda a busca sem distorção. Isto, como um recurso dentro da mente profunda, tem grande potencial para auxiliar o adepto. Nós solicitaríamos mais uma questão neste espaço-tempo, já que este instrumento está experienciando contínuas ondas da distorção que vocês chamam dor e nós desejamos nos retirar do trabalho enquanto o instrumento ainda possui uma quantidade suficiente da energia transferida para facilitar a transição para o estado de vigília, se você o chamar assim. Questionador. Já que nós estamos no final da matriz da mente, eu irei apenas perguntar se há algo que nós possamos fazer para melhorar o contato ou tornar o instrumento mais confortável. Ra, cada um está muito consciencioso. O instrumento poderia estar, de certa forma, mais confortável com a adição da espiral das águas com a espinha ereta.
Todas as outras coisas que podem ser realizadas para o benefício do instrumento, estão, muito diligentemente, sendo feitas. Nós elogiamos a fidelidade contínua do grupo aos ideais de harmonia e agradecimento. Esta será suas grandes proteções. Tudo está bem, meus amigos. Os acessórios e alinhamentos estão excelentes. Eu sou o Ra. Eu os deixo me glorificando no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, então, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai.